Falar não é denotar um conflito de interesses. A pessoa quer uma coisa, você quer outra. E nós tendemos a querer mascarar esse conflito de interesses. Nós tentamos evitar que esse conflito venha à tona, que ele fique escancarado e explícito para todos verem. E esse desejo de evitar conflitos está tão incorporado dentro de nós, ele faz parte da nossa cultura de maneira tão arraigada que simplesmente parece natural para nós achar que o Mark foi grosseiro. Essa ideia de um fenômeno cultural, de um fenômeno social que acaba sendo incorporado e parece natural nas nossas vidas, isso é chamado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu de hábitos. Não é hábito no sentido psicológico da palavra, é hábitos. Em termos psicológicos, ou seja, falando da mente humana, hábitos é a regra social, digamos assim, a regra cultural, são os padrões da nossa cultura e da nossa sociedade que se tornam hábito de fato no cérebro e nas nossas vidas. Ou seja, é automático, é o nosso jeito automático de ser. Desde que nós nascemos, nós aprendemos aquilo vai sendo reforçado pela sociedade, pela família, pela cultura e vai se enraizando dentro de nós. Se enraizando, portanto, no nosso cérebro e aquilo vai virando um hábito automático e nós nem paramos para pensar quando nós fazemos aquilo, e aí, porque é automático, você acredita que aquele é o jeito natural, o jeito simplesmente certo de ser. E é claro que a cultura brasileira tornou essa cordialidade hábitos na vida da maioria de nós brasileiros, mas se isso vale para a cultura, para a sociedade, isso vale também para a tua história individual. Você tem uma personalidade. E a tua personalidade, segundo a ciência, é o que as pessoas chamam por aí de essência. São as tuas características mais fundamentais. A base da tua personalidade é biológica, genética de fato. Tua personalidade influencia muito os teus padrões de pensamento, ou seja, o teu jeito de pensar. Ela influencia teus padrões emocionais, teu perfil emocional, ou seja, teu jeito de sentir. E no fim das contas, a personalidade influencia muito o que você faz, teu jeito de agir. E quando o assunto é falar não, existem pessoas que possuem uma personalidade mais combativa. Elas não se importam em entrar em conflito e, dependendo da pessoa, ela pode até gostar e procurar conflito. Para essas pessoas, falar não é muito mais tranquilo, muito mais natural, porque a personalidade delas favorece isso. Mas existem pessoas que são mais amáveis, menos combativas. Se você tem dificuldade de se impor, de ser firme, de contrariar, se entrar em conflito é algo que te incomoda muito, se você tem dificuldade de falar não, e se isso é uma coisa que você tem desde que você tem as primeiras memórias da tua vida, é bem capaz que isso seja uma manifestação da tua personalidade. E eu quero deixar claro aqui, existe base genética para isso, de acordo com os estudos científicos. Pois bem, aí imagina tudo isso multiplicado. Você nasce com uma personalidade pouco combativa que te faz evitar entrar em conflito e não gostar de contrariar outras pessoas. Você nasce, além disso, em uma cultura que desde que você nasceu faz de tudo para mascarar conflitos. A cultura da cordialidade e desde muito jovem, devido a isso, você evita conflitos. Você não se impõe, você não é firme, você não contraria, você evita falar não, ou seja, você vai reforçando tudo isso, você vai enraizando cada vez mais tudo isso no teu cérebro como hábito. E quando chega na vida adulta, você pode ter se tornado uma pessoa que simplesmente não consegue falar não. Mesmo quando você não quer fazer uma coisa, ou quando você não gosta de uma situação e não quer aceitar aquilo, você não consegue falar não, se impor, bater o pé, desenhar aquela linha do respeito e dizer, daqui você não passa. E aí nós temos outro agravante. Como você bem sabe, tem muita gente folgada por aí. Tem gente que se alimenta da fragilidade e da boa vontade alheia. Essas pessoas adoram testar as fronteiras do respeito. Elas vivem ultrapassando os limites do respeito com você. E se você vai tolerando isso, o folgado vai cada vez mais avançar sobre você, abusando cada vez mais da tua boa vontade, e tem muita gente que sofre com isso no mundo todo, mas especialmente numa cultura de cordialidade afetiva como a brasileira. E as consequências para quem sofre com isso podem ser severas de fato. No mínimo,
a pessoa vai ficar angustiada. Ela pode inclusive ficar muito triste. Afinal, ela gostaria de ter falado não. Ela gostaria de ter estabelecido um limite, mas ela não conseguiu. E muitas vezes o que acontece com essa pessoa é que ela carrega a memória desse evento e ela faz aquilo que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagina que tem um folgado na tua vida. No teu trabalho, por exemplo, esse folgado vive se impondo, vive testando e ultrapassando os limites do respeito com você. Você tem uma personalidade pouco combativa, você não gosta de conflito, você tem dificuldade de falar não e de se impor. Culturalmente, você também tende a evitar conflitos e isso se tornou um hábito de fato na sua vida. O folgado sabe disso, ele sabe muito bem disso e por isso ele vai abusando cada vez mais da sua boa vontade. E aí você chega num ponto onde você não aguenta mais essa pessoa. Você quer muito falar não e impor limite àquele folgado, só que você não consegue, você simplesmente não consegue. E aí, um belo dia, o folgado aparece de novo e como bom folgado, ele mais uma vez te desrespeita. E aí você fica mastigando de novo e de novo a memória desse acontecimento negativo na tua cabeça. E é justamente isso que os psicólogos chamam de ruminação. Às vezes você vai para a cama e não consegue dormir porque pensamentos a respeito desse episódio invadem a tua cabeça e ficam te incomodando. E quem passa por isso pode ficar dias, talvez até meses, arrependido pelo que aconteceu. Olha, por exemplo, que coisa mais triste e contraditória que pode acontecer. A pessoa às vezes fica se culpando por ela não ter sido capaz de ser firme. E muitas vezes essa pessoa também fica ansiosa porque ela antecipa de maneira negativa um novo encontro com esse folgado no futuro. Ou seja, ela fica lá ruminando, pensando: e se eu encontrar essa pessoa de novo? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para me impor? Como é que eu faço para não deixar que ela faça isso de novo? Como é que eu faço para bater o pé no chão e não deixar essa pessoa ultrapassar o limite daquilo que para mim é o desrespeito? E essa ruminação e essa ansiedade vão cobrando uma taxa sobre a tua saúde. Imagina que você está lá mergulhado num lago. Eu gosto muito dessa alegoria. Essa ruminação e essa ansiedade são como vários pequenos peixinhos que estão te mordendo ali. Aquilo incomoda, mas não é nada tão sério assim, então você vai deixando. Só que você não percebe que aqueles peixinhos estão lá, te devorando literalmente aos poucos. Tua vida está sendo devorada, consumida aos poucos por causa de tudo isso. Pois bem, o que acontece no cérebro, então, de uma pessoa que sofre com tudo isso? Se aceitar alguma coisa fere teus valores e o teu respeito por si mesmo, você tem que dizer não. Outro bom exemplo disso é justamente o folgado que vive abusando da tua boa vontade. Ele vai aparecer de novo, sempre. Como todo bom folgado que ele é, ele retorna e aí ele vai mais uma vez tentar cruzar a linha do respeito com você. E aí, será que você diz não? Será que você se impõe? Será que você bate o pé e impõe um limite nessa situação? A segunda pergunta te ajuda nisso também. Aceitar aquilo fere teus valores ou teu respeito por si próprio? É claro que fere. Você não aguenta mais aquele folgado, essa pessoa já está corroendo a tua vida, desmoronando a tua autoconfiança. Então, seja firme, se imponha e diga não. Afinal, se você não sabe quem é você, como teu cérebro funciona, quais são teus traços de personalidade, teu perfil emocional e por aí vai, se você não sabe tudo isso, vai ser bem difícil você mudar o que precisa ser mudado e chegar onde você quer chegar. E além disso, para mudar, para transformar os nossos comportamentos, nós precisamos de conhecimento e ferramentas sólidas e é isso que eu ofereço para os meus alunos nas mais de 80 aulas do meu programa de mentoria. Vou deixar o link para a lista de espera aí embaixo no comentário fixado no topo, caso você tenha interesse, porque nós abrimos turma 1, 2 vezes por ano e sempre lota no primeiro dia que a gente abre. Então, se você tem interesse, inscreve teu nome na lista de espera para você não perder a oportunidade, porque ela não vem com frequência. Mas, enfim, o meu ponto aqui é o seguinte: quando você estiver em uma situação sem saber se você aceita ou se você fala não, você precisa se perguntar: aceitar isso vai me afastar do meu projeto de vida? Aceitar isso vai me afastar dos meus sonhos, dos meus objetivos e das metas que eu tenho para mim? E se a resposta for sim, então você precisa dizer não. Quanto mais você aceita coisas que te afastam do projeto que você está construindo para a tua vida,
é evidente que você vai cada vez mais se distanciar da vida que você quer conquistar para você, da vida que você almeja. Só que quando você diz sim para todo mundo, fatalmente você vai dizer não para si próprio. Isso vai te corroer, te adoecer aos poucos, te fazer mal, como eu já disse.